O farol de Ponta Negra erguia-se solitário em uma ilha distante da costa. Sua luz poderosa guiava navios através de águas traiçoeiras há mais de um século. A estrutura de pedra cinzenta desafiava tempestades e o tempo, enquanto faroleiros vinham e iam, mantendo a luz acesa. Recentemente, porém, eventos estranhos começaram a ocorrer neste local isolado. João, o novo faroleiro, chegou em um dia nublado de outubro. O vento frio do mar açoitava seu rosto enquanto o pequeno barco se aproximava da ilha rochosa. Ao desembarcar, um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo no ar, uma sensação de inquietude inexplicável. O farol se erguia imponente à sua frente, uma sentinela silenciosa contra o céu cinzento. Ao entrar, João foi recebido por um forte cheiro de mofo e maresia. O interior estava surpreendentemente escuro e frio, como se a luz do sol não conseguisse penetrar as paredes de pedra. Seus passos ecoavam de maneira sinistra enquanto ele subia as escadas em espiral, os degraus de metal rangendo sob seu peso. A cada volta, João sentia-se observado por olhos invisíveis. No topo, encontrou a sala de controle circular, dominada pela enorme lente do farol e repleta de equipamentos antigos. Seus olhos foram atraídos para um rádio antiquado em um canto. Era um modelo que nunca tinha visto, com mostradores de latão e um microfone que parecia ter décadas de uso. Curioso, João ligou o aparelho. O rádio crepitou com um chiado de estática. João ajustou os controles, procurando por algum sinal. "Que é João, o novo faroleiro de Ponta Negra? Alguém na escuta?" falou no microfone. Não houve resposta, apenas o som constante da estática. Com um suspiro, desligou o rádio e começou a se familiarizar com os outros equipamentos do farol. À noite, uma tempestade se formou no horizonte. O vento uivava ao redor do farol, e ondas enormes se chocavam contra as rochas da ilha. João sentia-se cada vez mais isolado e desconfortável. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, mesmo com a luz potente do farol cortando a noite. Foi então que o rádio voltou à vida por conta própria. Um chiado agudo cortou o ar, fazendo João pular de susto. Ele se aproximou cautelosamente do rádio. Entre a estática, uma voz fraca e distorcida podia ser ouvida. "Socorro, estamos afundando perto do farol." João sentiu o coração acelerar. Correu para a janela, vasculhando o mar tempestuoso em busca de algum sinal de um navio em perigo. "Onde vocês estão? Não consigo ver nenhum barco." João gritou de volta no rádio. A resposta veio entrecortada. "O farol. A luz, por que não está acesa?" João congelou. A luz do farol estava definitivamente acesa. Ele podia ver o feixe brilhante cortando a escuridão. "A luz está acesa", insistiu. "Vocês devem estar muito longe para ver." A voz no rádio ficou subitamente mais clara, como se a distância entre eles tivesse diminuído. "Não, João, a luz não está acesa. Nunca esteve." O sangue de João gelou em suas veias. Como a voz sabia seu nome? E o que queria dizer com nunca esteve? Ele se virou lentamente para olhar a luz do farol novamente, sentindo o medo crescer em seu peito. Para seu horror absoluto, João viu que a luz do farol estava de fato apagada. A escuridão completa reinava lá fora, engolindo tudo em um breu impenetrável. Em pânico, ele correu para os controles, tentando desesperadamente religar a luz, mas nada funcionava. Era como se toda a energia tivesse sido drenada do farol. A voz no rádio continuou, agora em um tom quase hipnótico. "Há 50 anos tentamos avisar. A luz deve ficar acesa, João, sempre acesa." João sentiu as pernas fraquejarem. "Quem é você?" gritou para o rádio. "O que está acontecendo aqui?" A resposta veio em um sussurro coletivo que parecia vir de todos os lados. "Somos os últimos faroleiros. Venha se juntar a nós, João. É o seu destino." Nesse momento, João ouviu um barulho de passos molhados ecoando na escada em espiral. O som ficava cada vez mais alto, como se várias pessoas estivessem subindo ao mesmo tempo. Ele se virou para a porta, sentindo o pânico tomar conta de seu corpo. Sombras começaram a se formar na entrada da sala de controle, figuras pálidas e encharcadas emergindo da escuridão. João recuou até a janela, seu coração batendo forte. A
As figuras se aproximavam lentamente, suas formas oscilando entre o sólido e o translúcido. Eram homens e mulheres de várias épocas, todos com olhos vazios e pele macilenta. Tendiam mãos ossudas em sua direção, suas vozes agora audíveis. Venha, João. O farol precisa de nós. Para sempre. Com um grito de terror, João tentou escapar, mas não havia para onde ir. As figuras o cercaram, suas mãos frias tocando sua pele. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo gelado e escuro. Seu grito foi engolido pela tempestade que rugia lá fora, enquanto as sombras dos antigos faroleiros o envolviam completamente. Na manhã seguinte, o farol de Ponta Negra estava silencioso e aparentemente vazio. A luz, no entanto, brilhava forte e constante, como se nunca tivesse se apagado. Semanas depois, um novo faroleiro chegou à ilha, pronto para assumir seu posto. O ciclo estava pronto para recomeçar. Enquanto o novo faroleiro subia as escadas do farol, o velho rádio na sala de controle crepitou para a vida. Uma voz familiar ecoou através da estática. Aqui é João, faroleiro de Ponta Negra. Bem-vindo ao seu novo lar. A luz deve ficar sempre acesa. O novo faroleiro sentiu um arrepio, sem saber que seu destino já estava selado. Esse foi o mistério do farol de Ponta Negra. Você gostou? Curte, comente e se inscreva no canal.